Quais são as diferenças entre as principais técnicas de correção de grau a laser? Meu nome é Laila Silveira, eu sou médica oftalmologista, especialista em cirurgia refrativa, catarata e ceratocone. Bom, a gente tem hoje em dia como principais técnicas de cirurgia de correção de grau a laser, o LASIK e o PRK. Quais são as diferenças entre essas duas técnicas? Basicamente, a técnica do PRK é uma técnica que a gente chama de ablação de superfície. Então a gente retira a camada mais externa da córnea, a gente aplica o laser e essa camada vai regenerar nos dias seguintes à cirurgia. O LASIK, por sua vez, a gente corta uma lamela, ou seja, a gente chama isso de flap, levanta aquele flap, faz a ablação com o laser e daí então aquele flap é retornado ao seu lugar e aquilo ali vai cicatrizar sozinho. Tá? A grande diferença entre as técnicas diz muito respeito à recuperação visual, no caso do LASIK é uma recuperação mais rápida, praticamente instantânea. O PRK ele leva alguns dias, em alguns casos até algumas semanas para o paciente recuperar. Tem diferenças também nas indicações, então tem pacientes que podem ser submetidos a qualquer uma das técnicas, já que a córnea deles é uma córnea espessa, muito saudável, o grau não é muito alto, às vezes pacientes não tão jovens, mas tem vários casos, por exemplo, que a gente tem uma restrição quanto ao LASIK e a gente acaba por tendo que indicar somente a possibilidade de fazer o PRK. Outra grande diferença é em relação ao pós-operatório mais prolongado, mais tardio. Então o LASIK, a gente tem uma técnica em que a córnea ela cicatriza de forma mais externa. Então a parte interna dessa córnea, ela nunca cicatriza por completo, ao longo da vida. O PRK não, aquela córnea ela vai cicatrizar por completo. Isso implica, por exemplo, em alguns riscos de longo prazo. Então, se o paciente foi submetido à técnica do LASIK e tiver um trauma, por exemplo, contuso, uma pancada no futuro, às vezes anos depois, corre algum risco daquele flap levantar, tá? Então a gente tem que analisar cada caso, o que o paciente precisa, em relação ao retorno às suas atividades, ele pode ficar afastado mais tempo ou menos tempo. Tem que ver em relação ao grau do paciente, a idade daquele paciente e também a córnea, então as características daquela córnea. Para cada caso a gente pode ter a possibilidade de indicar uma ou a outra técnica, ou em alguns casos a gente pode escolher entre elas. Se você tem miopia, astigmatismo ou hipermetropia, ou mesmo a combinação desses graus, agende uma consulta para que eu possa avaliar o melhor tratamento para o seu caso para ficar livre dos óculos ou das suas lentes de contato.